Palavra, trazendo esse momento especial, onde acontece a edificação na vida do pregador e também na vida da igreja. Primeira palavra entregue falou um pouco do episódio da arca que foi trazida, que estava na casa de Abinadab. Davi tentou trazer no primeiro momento, foi para Obed-Edom. Alguns princípios abordamos ali, alguns pontos em comum abordaremos também nesta noite, mas a palavra que Deus colocou em meu coração pode ser achada em diversos versículos, diversos textos. Então a gente vai começar com Lucas 2:49, um episódio quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 2:49. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu Pai? Senhor Deus nosso Pai, me coloco, Pai, à tua disposição, me submeto à tua vontade, ao seu senhorio, e eu seja uma ferramenta, Pai, que a palavra traga lâmpada, Pai, para os nossos pés e da luz para os nossos caminhos, Pai, que possa frutificar os nossos corações, que possa abrir o entendimento para que a compreensão do reino espiritual seja de fato assimilada por nós, Pai. Possamos viver, Pai, a tua palavra, viver de maneira digna do Evangelho. Essa é a oração que eu te faço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem diz respeito a Ele, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos restaurou. Então a gente vai aprender hoje em um aspecto importante como liderar como Jesus, segundo o princípio da humildade. Jesus foi e ainda é o maior líder que existe na face da terra, que pisou em solo. O cristianismo hoje tem um pouco mais de 2 bilhões de seguidores. O mundo hoje passa um pouco de 8 bilhões. Então, é um pouco mais de 25%. Né? 1 em cada 4 pessoas vai ser cristão, vai ser seguidor de Cristo. Em tese. Espero que no fundo do coração siga de corpo e alma. Então, a gente vai ver um pouco como que essa liderança é feita, segundo o principal princípio, humildade. Em alguns outros textos que eu trago para os irmãos, João 4:34 diz que Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. O texto um dos mais famosos da Bíblia, Mateus 26:39, diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que esses textos comunicam entre si? Qual é o padrão, qual a mensagem que podemos perceber em todos eles? É a disposição de Jesus em cumprir a vontade do Pai que está nos céus. Ele em nenhum momento promoveu a sua agenda. Em suas curas, vemos diversos relatos que ele não queria que espalhasse, não queria que falasse das curas. Quando ele é influenciado, e muitas vezes queriam pegá-los em armadilhas: mostra-me um sinal, Pai, mestre, se tu és o Filho de Deus. Ele não caía nessas armadilhas. Não era algo que tinha que ser ensinado, mas aquilo que estava dentro do coração do Pai é aquilo que estava no coração de Jesus. Esse é o padrão, em cumprir a vontade do Pai que está nos céus. No mundo moderno, a gente pode
ver um contraste, uma contradição. Eu não conheço nenhum tipo de líder que se tornou tão relevante como Jesus em fazer a vontade de outra pessoa. Temos vários líderes bons e ruins, mas os seus liderados o seguiram. Mas nenhum líder foi relevante a tal ponto de cumprir a vontade de outra pessoa. Assim como Jesus esteve disposto a cumprir a vontade do Pai. Desde cedo nós somos doutrinados a traçar nossos objetivos, as nossas aspirações, e de maneira que se a gente colocar paixão nesses objetivos, a gente consegue alcançar. Com base numa visão, a gente consegue alcançar êxito. Mas essa não foi a vontade de Jesus. O primeiro objetivo até o último, ele só tinha um objetivo: cumprir a vontade do Pai. E isso nos mostra que existem dois tipos de liderança, e até por isso ele foi tentado no deserto: a liderança guiada pelo Espírito Santo e a liderança do eu. A liderança liderada pelo Espírito Santo é uma liderança altruísta, é uma liderança que se coloca ali, está disposto a servir em humildade e encontra alegria em promover tanto o reino quanto as pessoas. Já a liderança do eu busca elogios, busca a aprovação, busca a promoção própria, coisa que a gente não consegue ver em Jesus. O seu objetivo, do início ao fim, volto a falar, é promover o reino de Deus, é fazer a sua vontade. E a gente se lembra, mesmo que não se encaixe perfeitamente no contexto de Mateus 6,33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas que ele está mencionando no texto? Aquilo que é de comer, aquilo que é de vestir. Mas também o objetivo desde o princípio é buscar o reino de Deus, é cumprir a vontade do Pai que está nos céus. Mas cumprir é fácil? Não é fácil. Não temos vontade muitas vezes, mas também não podemos ser guiados, ser moldados pela nossa vontade. Tiago 3,16 coloca e expõe aquilo que nos dificulta a cumprir a vontade do Pai. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Onde há inveja e rivalidade, em outras versões, sentimento faccioso, espírito faccioso, egoísmo, ambição egoísta. Então, aquilo que dificulta estar no centro da vontade de Deus e se alinhar com o propósito da visão e da vontade de Deus é um sentimento de rivalidade e ambição egoísta. E isso nos remete, em uma palavra sintetizada, orgulho. O orgulho e o ego está enraizado em nossos corações desde muito cedo. Desde a puberdade, um exemplo dos homens é que a gente sente o desejo pelas mulheres, naturalmente. O desejo meu seria que todos fossem assim. Mas não é só apenas o desejo. Há uma espécie intrínseca que está no coração de que não é apenas o desejo que move na questão do relacionamento amoroso. Muitos homens buscam muitas mulheres apenas por esse sentimento de conquista. Não é apenas a vontade que vai guiar o relacionamento, mas o sentimento de que eu posso. Não só posso, mas eu sou mais capaz do que meus amigos, do que
essa amostra que está comigo. Meus amigos não conseguem, mas eu consigo. E isso vai entrar na questão do orgulho, vai entrar na ambição egoísta. Isso vai dizer, muitas vezes, a nossa natureza pecaminosa. E dessa maneira, percebemos que o orgulho destrói a intimidade que esse homem poderia ter com essa mulher. Não estou defendendo que, no primeiro momento, se aconteça ali o êxito, né, e o mérito de se relacionar sexualmente, não é nada disso. Mas o homem, nessa arrogância, nesse orgulho, perde toda a essência do que é se aliançar com a mulher, do que é realmente conquistar e viver uma liderança baseada na humildade, baseada nos princípios de Deus, de respeito, de honra. E ele só busca ali um prazer momentâneo, que é o que o orgulho proporciona. É um prazer passageiro, temporário. Uma liderança já baseada pelo Espírito Santo que conta a alegria duradoura, uma alegria que é eterna. Paulo diz em 1 Coríntios 4,6 uma palavra que ela é muito bem aplicada no orgulho. Diz assim em 1 Coríntios 4,6: Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe. No grego, fuseu, a favor de um homem em detrimento de outro. Essa palavra no grego que ele utilizou é semelhante a inflar. E aí traz alusão a uma grande bexiga. E assim é o orgulho. É como se fosse uma grande bexiga vazia, dolorida, atarefada e frágil. É como se tivesse no estômago aquela distensão, aqueles gases, mas está vazio. Porque o orgulho pretende colocar no lugar de Deus o próprio sentimento do homem. Ele acha, o orgulho vende essa ideia que ele é competente de guiar a sua vida sem Deus. E qualquer coisa que a gente colocar no lugar de Deus vai ficar vazio. Seremos vazios. De maneira que, se pudéssemos chacoalhar, haveria muito barulho. Porque o espaço de Deus só Ele preenche. É dolorido, porque uma pessoa orgulhosa se ofende fácil. Ela não consegue dormir perante críticas, perante alguns apontamentos. E é uma pessoa dolóide. É uma pessoa que precisa ser cuidada. E também é uma pessoa atarefada, porque ela pretende preencher esse vazio, que só Deus consegue preencher. Então, a pessoa orgulhosa, que é liderada pelo eu, ela busca diversas maneiras para preencher esse vazio. E ela tende a ter essa luta incansável de preencher esse vazio. Então, se torna uma pessoa também atarefada. E por último, frágil, porque diante de diversas tentativas, ela consegue perceber que nada é suficiente para preencher esse vazio. Só Deus é possível preencher esse vazio. Amém. Deus também não divide a sua glória com ninguém. Está lá em Isaías 42, não divide sua glória de maneira que possa ser compartilhada com ídolos. E também a gente pode trazer essa referência também para as pessoas improváveis. Deus utiliza pessoas improváveis do seu propósito. Aquela pessoa que diz, eu não consigo. Deus vai lá e diz, eu gostei dessa pessoa. Porque ao passo que ela não consegue, eu consigo. A pessoa diz, é impossível. Deus diz, eu sou o Deus do impossível. A pessoa começa a olhar para os desafios, assim como Gideão, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha vida. Pois é você mesmo que eu estou a fim de usar. Porque utilizando você, eu sei
e perante todos eles vão perceber que existe um Deus em você que realiza todas as coisas. Não é pela sua força, nem jamais vai ser, mas vai ser pelo meu poder, a minha glória, que vai te capacitar e vai te instruir e te guiar a conseguir o propósito que eu coloquei, seja para a nação de Israel, seja para esta igreja local, seja para o seu lar. Você pode muitas vezes olhar para as dificuldades, assim como Gideão, um exército de 135 mil homens contra um pouco mais de 30 mil, uma diferença de mais de 100 mil. E aí tem a instrução dos medrosos, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. E aí a luta se torna mais desigual ainda, 300 contra mais de 135 mil homens. E aí a glória, a grande vitória, para que não reste dúvida para ninguém, é direcionada para Deus. E por muito tempo também o orgulho, tentaram explicar muitos problemas até o século XX, de que, por que essa pessoa é assim? Porque ela é muito arrogante, ela é muito soberba. Foi se passando os anos e começaram a acreditar na baixa autoestima. Por que essa pessoa comete esses delitos, esses crimes? Ela é uma pessoa inocente, entre aspas, ela é uma vítima da sociedade, ela não pôde ter instrução, ela não pôde ter nada que os grandes centros, as grandes escolas poderiam ofertar. E aí começaram a acreditar a baixa autoestima nesse sentido. Em resumo, tanto baixa como autoestima deriva do mesmo problema, deriva do orgulho. Muitas pessoas tentam curar, principalmente a baixa estima, acreditando ao orgulho. E a gente percebe em alguns aconselhamentos comuns de que não dá atenção, não dê atenção ao que as pessoas dizem. Você sabe o que você é. Você conquistou isso, você fez aquilo. E começam a criar parâmetros, padrões para te guiar. Só que esses parâmetros não são de Deus. Isso vai te fazer cair numa armadilha. E Paulo instrui em 1 Coríntios 4:4, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. No versículo anterior, no 3, ele diz que ele não se importa com o julgamento dos irmãos, ele não se importa com o próprio julgamento que ele faz de si mesmo, porque o fechamento está no 4, quem julga é o Senhor. Então ele não cai nessa armadilha de criar padrões morais que ele pode sustentar. Ele não cai nessa armadilha de que eu vou estabelecer padrões que não é do meu pai, não é da minha mãe, não é da sociedade, mas são os meus padrões. Mas esses padrões, eles só podem ser satisfeitos se os padrões forem muito baixos. E esse não é o propósito nem do ser humano, nem muito menos de Deus. O padrão é alto, a régua é alta. O padrão é a justiça de Deus, é o seu reino, é aquilo que Ele já deixou para nós. Então quem julga é o Senhor. Você realmente não pode dar atenção ao que o seu irmão diz, no que diz respeito a julgamentos, mas você tem que estar consciente de que Jesus é o homem, é a deidade, é o Deus que vai julgar a sua vida. E o parâmetro dele não se assemelha em nada ao que vemos no mundo e aquilo que vem do nosso próprio coração. Em 1 Coríntios 4:4 diz que ele tem a consciência limpa, mas ele fala que não se dá por justificado. Em outras versões pode ser encaixado que não se dá por inocente. E a gente vê muito isso quando as pessoas cometem atrocidades. Hitler com certeza estava com consciência limpa, mas ele não era inocente. É esse conceito que Paulo traz nesse texto. Ainda que a minha mente não me condene, a minha consciência seja limpa, eu não me dou por inocente.
Eu não me dou por justificado. Então essa é a armadilha que Paulo não cai, e que ele expõe em 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 4. A liderança baseada na humildade, a humildade do Evangelho, ela impressiona também por um motivo. A pessoa humilde, ela se interessa de uma maneira singular por outra pessoa. Jesus se interessou e amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A liderança de Jesus é uma liderança que realmente foge da nossa compreensão humana. Então a gente percebe que ele, sendo humilde, ele não pensou nas suas próprias aspirações. Ele sempre estava disposto a servir primeiramente ao Pai, em âmbito horizontal, aos discípulos, aos servos, aos filhos, aos pequeninos. Então, a liderança, a pessoa que exerce humildade, ela não pensa mais acerca da sua pessoa, mas não pensa também menos acerca da sua pessoa. Uma pessoa humilde, o que ela mais faz é se esquecer. Ela pensa cada vez menos em si mesma. E ela está disposta cada vez mais em servir e cumprir a vontade do Pai que está no céu. Então essa é uma lição de uma humildade muito forte, que fala no coração, entregue para os irmãos, que ele não tinha necessidade nenhuma de pensar em si mesmo, mas seu objetivo, desde muito cedo, desde os primeiros relatos por 12 anos, era que ele tinha que estar no templo, é que ele tinha que cumprir a vontade do Pai e não a dele. Então esse autoesquecimento, ele é muito importante e relevante no princípio da humildade. A pessoa que é humilde também, ela não perde o sono com críticas. Ela consegue discernir aquilo que lhe é devido, aquilo que é possível mudar, e ela encara a crítica como uma oportunidade de mudança. Mesmo que a pessoa que a critique não entregue ferramentas, não entregue soluções aparentes, ela, através do discernimento do Espírito Santo, consegue avaliar se aquilo realmente é de Deus ou não é. E quando a gente olha para o Evangelho, olha para a Bíblia e a lê, constantemente a gente é impactado, porque constantemente o Evangelho nos sugere, nos encoraja à mudança. Em 1 Timóteo 1,15, Paulo fala que essa palavra é fiel e digna de aceitação. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, o qual eu sou o maior deles. Ele não fala no passado, ele fala no presente. É uma pessoa que ela tem a consciência que ela deve viver plenamente a mudança, a semelhança de Deus e Filho. Assim ele deve buscar, em certa maneira, dentro do possível, essa imagem inalcançável, mas pelo poder do Espírito Santo somos encorajados constantemente a não desmorecer, a não perder a perseverança, a lutar, a batalhar constantemente. Isso me faz lembrar que, por mais que exista o ego em nós, quando a gente vive o Evangelho, a gente consegue desfrutar das vitórias dos nossos irmãos ou de outras pessoas. Eu lembro o ano exato agora, mas no Bombeiro de Aço, participei e fiquei em terceiro lugar na minha categoria, idade até 30 anos. E eu tenho problema de joelho, não tenho cartilagem mais, os treinos me doem bastante. Mas isso não foi motivo
suficiente para desmerecer a vitória de quem ficou em segundo, de quem ficou em primeiro, porque foi algo muito fantástico que eu vi. Eu creio que mesmo que se eu tivesse com os joelhos sãos, plenamente eu não conseguiria alcançar a vitória. Eu consegui me alegrar por aqueles que me venceram, e assim também eu me sinto contente nas vitórias dos meus irmãos em nível ministerial, em nível familiar, em nível financeiro. E é algo que o reino de Deus nos coloca também na vida. A felicidade, a alegria de promover o reino, de ser uma testemunha de fato de Cristo, uma testemunha que vem do grego de ser mártir, de morrer pela causa, se possível e se necessário for, eu darei a minha vida. Então a pessoa que dá a vida, que consegue dar a vida pelo Evangelho e não consegue se alegrar com seu irmão, não faz sentido, é incongruente. Uma pessoa que não consegue lidar com o irmão da casa e quer conviver com ele no reino de Deus, não faz nenhum sentido também. Então é hora da gente parar para repensar se estamos sendo liderados pelo nosso eu ou pelo princípio da humildade baseado no Evangelho, baseado no Espírito Santo. Jesus deixa claro que o seu objetivo era promover o reino, e se ele promovesse a si próprio, ele invalidaria o seu ministério. Ele deixa claro isso em João 5:30, dizendo: Jesus continuou a falar a eles e disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me disse. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. 41. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, religiosos, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Então, aqui nesse texto, mais adiante, Jesus fala que se acreditassem em Moisés, saberiam que ele era o Messias prometido. E Jesus reforça que se ele se autopromovesse, invalidaria o ministério dele. E isso reforça ainda mais que a sua missão, o seu propósito, do início ao fim, é cumprir a vontade de Deus. Amém. Então, quando a gente consegue matar o nosso ego, a gente consegue elevar a vontade de Deus e lutar com as armas que Cristo nos proporciona. Aí a sua infinita graça, que já agiu na salvação, nos ampara, nos sustenta e nos conduz a uma liderança de Jesus, uma liderança de humildade. Amém. E lendo o livro, um autor deixa uma pergunta importante a nível ministerial: o que a gente planeja ou pensa no futuro próximo a nível de ministério? E ele relata que muitos seminaristas, pastores jovens, têm diversas respostas. Quero ser um pregador, quero ser um missionário, quero ser isso, quero ser aquilo. Mas o principal motivo que baseia é o serviço. A pessoa que, mesmo que não busque o título, mas uma pessoa que tem no seu coração a convicção de servir, está no caminho certo. É esse o princípio básico do servo. O servo serve o seu mestre. Ele é humilde. Ele está disposto a levar o status do seu Senhor em detrimento do seu bem-estar. Então é uma pergunta que também revela algo que está no nosso coração. Se o ego está presente no nosso coração,
a ponto de maneira que se eu falo que eu quero ser um grande pastor, com uma grande multidão de seguidores, ele está se autopromovendo. E aí ele cai no início de autopromoção, de ser liderado pelo seu próprio eu. Então, um princípio muito forte em Moisés também, um exemplo que é Moisés, é que se a gente não consegue seguir a visão de um servo de Deus jamais vai dar uma visão singular para nós. Por exemplo, Moisés, ele foi chamado a ser um libertador. Então, Deus o chamou na sarça ardente, ele já era esperado, e ele tentou fugir e tudo mais naquele episódio, mas todas as pessoas que conseguiram sair do Egito foram pessoas que submeteram a essa autoridade, a essa visão que Deus passou a Moisés. Josué foi o conquistador. Aqueles que queriam conquistar a terra prometida tinham que estar sob a autoridade de Josué para poder conquistar. De maneira que do irmão mais simples ao mais graduado aqui dentro da igreja, se não submeter à visão do seu líder, já está errado. Deus jamais vai dar uma visão singular, seja de ministério, seja de profeta, se você não consegue se submeter a uma visão do seu líder. E aí aqui nessa igreja, em todas as outras, a gente consegue perceber a relação de líder e liderado. Muitas vezes somos líderes, mas também somos liderados. Sou líder dos jovens hoje, de maneira que também sou liderado tanto pelo louvor, quanto pelo pastor presidente, também na EBD, pelo diretor, mas também exerço liderança. Então, se eu não me submeter às autoridades, eu não consigo ter relevância, eu não consigo ter peso, autoridade também. Mas essa autoridade que falo não é uma autoridade planejada ou falsa, mas uma autoridade sincera, uma submissão sincera. Então, aos 12 anos, Jesus estabelece um alto padrão. Ele tem a disposição de honrar e promover a liderança do Pai que está nos céus. E uma pergunta que fica também é que, se Jesus tivesse colocado a sua vontade acima do Pai, ele teria tido a relevância que ele teve? Ele teria tantos seguidores, tantos adeptos que teve? Com certeza não. A chave do sucesso de Jesus sempre foi a submissão à autoridade. E um texto que esquenta a minha mente e que foge um pouco da compreensão é Filipenses 2, 5 em diante, que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou no ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então essa é uma imagem que me emociona, o ser da grandeza de Jesus, assumindo forma de homem, semelhante ao homem. Alguns irmãos teólogos falam que muitos de nós colocamos máscaras para nos escondermos, mas Jesus colocou uma máscara para ser conhecido, para ser entendido. E esse ato
eu acho que eu nunca vou compreender em plenitude, mas é algo que me impacta bastante. O ser Deus se esvaziou. Mas se esvaziou em que sentido? Ele não poderia se esvaziar da sua divindade, da sua deidade, mas ele se esvazia quando assume a forma de homem, de todo o ego que pudesse colocar a sua vontade acima da vontade do Pai. Ele se esvazia de toda a aspiração do seu coração carnal para fazer a vontade do Pai. E assim somos encorajados a pensar do mesmo modo, mas também a agir do mesmo modo. Colossenses também 2:9 reforça que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dessa maneira, Deus não quer a sua vontade para Ele. Ele não quer que você seja um ser humano sem vontade, mas Ele quer que você trabalhe por livre-arbítrio a sua vontade, para que a sua vontade se assemelhe com a vontade divina. E aí sim caminhar junto, com um propósito maior, que é um propósito que Deus estabeleceu para nós. E por que, falando de humildade, também é impossível não falar de ego, de orgulho, porque é o pecado que aconteceu nos céus, um dos mais terríveis, o pecado de Satanás. Em Isaías 14:12 diz: vejam como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A verdade é que o orgulho ele nos vende uma ideia de poder, de igualdade, mas a verdade é que Satanás não se contentaria em ser igual a Deus. Ele queria domínio, ele queria supremacia. E como já falamos, Deus não divide sua glória. Deus é inalcançável. E a gente percebe que Satanás utiliza do ego, do orgulho, desde a primeira infância. A criança que não consegue dividir seu brinquedo, fala que é meu, e você consegue perceber por observação que ela não quer brincar com aquele brinquedo. Ela só quer retirar a possibilidade de uma criança diferente de pegar esse brinquedo, mesmo que ela não esteja utilizando. A gente percebe também que o orgulho, o ego se manifesta em diferentes relacionamentos amorosos, em que o marido quer se cumpra a sua vontade a todo custo, e a mulher quer sempre ter a razão do relacionamento, e aí vira aquela briga e a gente vê também o orgulho e o ego nas disputas de herança. A gente vê o ego e o orgulho nas guerras. Então a gente percebe que o orgulho, do começo ao fim da nossa vida, vai ser uma pedra no nosso caminho. Vai ser algo que vai tentar constantemente. E aí Paulo dá um conselho em Filipenses 2:3: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. De maneira que, se muitos ou a maioria das pessoas seguissem esse conselho, todos aqueles problemas anteriores de guerra, de briga, marido e mulher, de briga filho com pai, seriam sanados. Mas não é o que a gente vê hoje. A gente percebe que o diabo está atuando ferozmente. A gente percebe que Jesus, sendo um pastor, entrega a sua vida, as ovelhas também. Ele não busca lucro a todo custo,
a vender suas ovelhas, mas ele entrega a sua própria vida. Mas então, qual que é a guerra? A nossa guerra, a guerra também das pessoas que não conhecem Jesus. O que estamos buscando afinal? E aí, lendo algumas matérias, um texto de uma mulher não cristã chamou a atenção. Seu nome é Madonna. E ela retrata muito bem a briga constante pelo veredito final. Ela diz em uma entrevista que o que a move é o medo de ser medíocre, de ser comum, de ser um ser humano qualquer. O que move ela ao sucesso é o medo da mediocridade. E isso retrata e reflete a briga de todo ser humano. E ela continua na entrevista que ela precisa fazer algo extraordinário. E aí ela se satisfaz temporariamente. Mas aí passa um tempo e ela volta para aquele vazio, volta para aquela insatisfação, descontentamento. E aí o remédio que ela encontra é fazer algo extraordinário de novo, algo novo, diferente novamente. E aí esse ciclo se repete. E isso também acontece conosco, principalmente antes de Jesus, em sempre buscar os nossos objetivos, aplicar paixão, a nossa visão, de maneira a cumprir, a alcançar esses objetivos terrenos. Mas também reflete a vida também nessa constante briga, porque de maneira que se a gente continuar nesse pensamento, a gente cai no erro inicial do orgulho, em ter uma figura de dono em que somos julgados constantemente. Temos que fazer algo diferente o tempo todo. Mas a verdade é que o preço já foi pago. Não existe mais dívida. Não precisa mais ter essa corrida incessante, esse ciclo vicioso de fazer algo diferente, de ser alguém importante. Eclesiastes 11 diz que o dever do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A verdade é que pode ser um propósito muito genérico, mas é extremamente difícil. Mas com o auxílio do Espírito Santo conseguimos. Teremos visões, teremos propósitos diferentes, chamados diferentes, mas Deus, voltando lá atrás, só vai nos permitir ter um novo chamado, um direcionamento diferente, um ministério diferente, uma relevância diferente, se a gente se submeter a uma autoridade constituída. Então, quantos de nós estamos nos submetendo à vontade, ao pastor local, ao líder local, seja em qualquer ministério? Quantos de nós estamos dispostos realmente a promover essa igreja em nível bairro, a nível região bandeira, a nível cidade, país, continente, mundo? Se não tiver um começo certo, o fracasso é certo. Mas Romanos 8:1 diz, nessa ânsia de conflito, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a condenação foi paga. Tetelestai, está consumado, está pago. Você está livre da condenação, você precisa encontrar paz. Mas para você ter a paz completa, você precisa estar em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus não há condenação para você. E aí você está habilitado a viver um evangelho de humildade. O evangelho que você não faz para ter nenhum tipo de preenchimento. O evangelho que você realiza por alegria. Que você serve com satisfação. Que você consegue colocar a pessoa à sua frente e mostrar que o bem-estar dela é mais importante que o seu.
fazer a vontade, cumprir a vontade do Pai, acima da sua, assim como Jesus, desde pequeno, mostrou e nos ensinou nos Evangelhos. Assim devemos fazer. Encoraje os irmãos também nessa noite a tirar esse peso da liderança do eu, que é uma liderança satânica, é uma liderança que está velada a Satanás, de maneira que se a gente lidera pelo nosso eu, somos cúmplices dessa liderança caída. E não podemos estar em constante comunhão com Deus sendo cúmplice de Satanás, jamais. Então precisamos estar conectados com Cristo constantemente, vencer o nosso ego constantemente, matar o nosso ego. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos.